Olá, eu sou Nelson Viegas, bem-vindo a esta classe sobre processos de tomada de decisão. Na verdade, todos os dias nós temos que tomar decisões e nós estamos perfeitamente habilitados para tomar decisões. O bom Deus fez-nos, criou-nos de maneira a nós podermos funcionar de forma autónoma e mesmo que nós ao longo da nossa vida tenhamos feito algumas más decisões, na realidade nós, regra geral, fazemos boas escolhas. O ser humano, regra geral, na sua maioria, portanto, faz boas escolhas, consegue funcionar, portanto, bem, às vezes faz más escolhas, algumas pessoas, portanto, têm tendência a fazer más escolhas, mas isso não é o padrão, portanto, da nossa vida, não é o padrão da minha vida, não é o padrão da tua vida, porque nós somos máquinas muito bem desenhadas, nós somos criação de Deus muito perfeitinha, portanto, Deus sabia o que fazia quando fez o ser humano e criou-nos com um conjunto de recursos para nós funcionarmos bem, para singrarmos, para termos sucesso, para fazermos boas escolhas. De vez em quando fazemos más escolhas, de vez em quando metemos uma argolada, mas a nossa vida, o padrão da nossa vida, não é um padrão de más escolhas. Quando existe um padrão de más escolhas, graças a Deus é reduzido, portanto não é um padrão generalizado de toda a sociedade, existe uma ou outra pessoa que tem um padrão de más escolhas, mas isso é uma ou outra pessoa, não é, portanto, a maioria dos gestores, não é a maioria dos pais, não é a maioria das mães, não é a maioria dos funcionários, portanto, não é a maioria dos professores, não é a maioria dos alunos, portanto, existe um grupo muito reduzido, portanto, de pessoas que continuamente faz más escolhas. Bom, isso não significa que não seja necessário, mesmo para aqueles que continuamente fazem boas escolhas, que não possam, portanto, melhorar a qualidade das suas escolhas. E eu tenho trabalhado, eu gosto muito de processos de tomada de decisão, enquanto consultor e formador tenho ajudado muitas empresas, muitas organizações, muitas pessoas em processos de coaching a fazerem melhores escolhas, a tomarem melhores decisões, e se eu não existisse, nenhum mal, portanto, viria ao mundo por causa disso, mas existindo, e para aquelas pessoas com quem eu tenho me relacionado, com aquelas empresas com quem eu tenho me relacionado, tem sido uma bênção e eu fico feliz, portanto, por poder cumprir com o meu papel, portanto, nesta sociedade, enquanto eu aqui estou, portanto, em carne e osso, de poder ajudar de alguma forma aqueles que precisam. E é precisamente por isso que eu estou a fazer este vídeo, para te ajudar a ti a tomar as melhores decisões, a fazer melhores escolhas. Portanto, não tenho a pretensão de saber tudo sobre esta matéria, mas tenho ensinado e tenho lido e tenho estudado e tenho decidido, portanto, utilizando um conjunto de ferramentas que reputei como muito útil e que outras pessoas me têm dito, portanto, que ajudaram bastante na sua vida. Portanto, é com este sentimento de responsabilidade, mas também de humildade, que eu estou aqui para partilhar, portanto, um pouco daquilo que sei contigo. Espero ser-te útil, espero poder abençoar e vamos, portanto, começar. Basicamente, o processo de tomada de decisão passam por três coisas. Tu tens, de um lado, um estímulo que chega até a ti, tens, do outro lado, um comportamento, portanto, que tu manifestas, em princípio, por causa do estímulo que tu recebeste. Eu digo em princípio porque não é verdade. Nós nunca reagimos diretamente ao estímulo, portanto, a nossa reação não é, portanto, diretamente ao estímulo. Tu lembras quando andávamos na escola e falávamos de comunicação, tínhamos aquele gráfico muito simples, tens o emissor e depois tens o receptor, não é? Pronto. E aqui não é estímulo emissor e nós receptor. Existe algo, portanto, entre o emissor, entre o estímulo, portanto, e o comportamento, que é o significado. Na realidade, eu costumo dizer que nós somos semanticamente condicionados. Nós somos condicionados pelo significado que nós damos às coisas. Então as coisas chegam até nós, portanto, através de um conjunto de estímulos, percebemos isso e já vamos ver através dos nossos, portanto, 5 sentidos. Eu vou passar aqui, portanto, o slide para vocês poderem ver aí no ecrã. Nós temos 5, portanto, sentidos. Na verdade, isto não é verdade também, desculpem-me corrigir, nós não temos apenas 5 sentidos. Qualquer neurocientista dirá uns que temos 9, outros que temos 22. Na realidade, aquilo que nós chamávamos 5 sentidos, hoje são chamados de canais sensoriais. Canais sensoriais, porquê? Porque são os canais, são o meio através do qual nós percebemos, portanto, o mundo que nos rodeia. Nós percebemos e adaptamos-nos, portanto, vivemos no mundo que nos rodeia através, portanto, destes canais sensoriais, que é o canal da visão, percebemos as coisas que nos rodeiam através das coisas que nós vemos, do canal sensorial do tato, por tocarmos as coisas, o palato, o ouvir, o olfato, enfim, nós percebemos, recebemos o mundo, portanto, através destes canais sensoriais, ok? Nós recebemos os estímulos que vêm até nós através dos canais sensoriais, mas nós
nós não reagimos aos estímulos. Não são aos estímulos que nós reagimos. Vou dar um exemplo. Por exemplo, o Manel e a Maria estão a passear e de repente vem alguém com o cão. O Manel vai em direção ao cão e faz festinhas porque adora, e a Maria fica gelada de medo, portanto, com o facto de estar perante um cão. O que acontece é que a Maria, por causa de qualquer circunstância, alguma experiência passada que ela viveu, portanto, ela tem uma reação, rejeita, portanto, aquele contacto, e enquanto que, portanto, o Manel vai lá e faz festinhas. Na realidade, o estímulo, que é igual, portanto, para os dois, não é? Não tem qualquer valor, portanto, ele não está carregado de significado. O que dá significado são as nossas experiências passadas, são, por exemplo, o sistema de crenças, a nossa posição perceptual, a educação, valores, cultura, e tudo isto são estímulos, tudo isto são filtros, filtros que existem, portanto, na nossa mente. Vocês viram no outro slide que eu tinha, portanto, a figura de uma bimbi, não estou aqui a fazer publicidade, mas naturalmente estes estímulos chegam até nós através, portanto, dos canais sensoriais e entram nesta bimbi, que é o nosso cérebro, são processados ali dentro e depois de processados, então, eles dão origem a um determinado comportamento. Só que eles não são processados sozinhos, eles são processados com um conjunto de filtros que são as nossas experiências passadas, sistema de crenças, posição perceptual, educação, valores, cultura, todas estas coisas, portanto, são os filtros que incidem sobre os estímulos que chegam até nós, portanto, e que depois dão origem, então, aos nossos comportamentos. Então, nós tivéssemos fazer um desenho, era estímulo, significado, comportamento. Portanto, é assim basicamente funciona. A boa notícia aqui é que nenhum destes filtros são hereditários, eles não nascem connosco. Portanto, as experiências passadas, crenças, posição perceptual, educação, valores, cultura e todos os outros filtros que possamos imaginar, eles não nascem connosco, portanto, nada disto é hereditário. Claro que fatores genéticos têm muita importância no nosso comportamento também, ok? Mas nós aqui estamos a falar, portanto, e os fatores genéticos influenciam também, portanto, as nossas escolhas, não há dúvida nenhuma, influenciam a inclinação, portanto, da nossa mente. Os nossos fatores genéticos fazem com que nós tenhamos determinada, portanto, inclinação, mas os cientistas hoje discutem se só valerá 30%, portanto, dos nossos comportamentos, ou só influenciam até 30% dos nossos comportamentos, e o resto dos comportamentos são influenciados pelo meio ambiente onde nós estamos. Ambos são verdade, ok? Não estou a abordar o tema porque estatisticamente é muito difícil dizer qual o peso que cada um deles tem, ok? Portanto, vou falar daquilo que efetivamente é mais fácil de perceber sem que eu tenha que entrar, portanto, em dados estatísticos. Seja como for, isto é claro para vocês, há muito bom senso nisto, há muito senso comum nisto, portanto, não é nada que todos vocês, ainda que nunca tenham ouvido esta linguagem, isto é-vos natural, portanto, vocês sabem que as vossas reações derivam, portanto, de um conjunto de coisas, de um conjunto de filtros que fazem parte, portanto, da vossa natureza, mas que são aprendidos, ok? Nada disto nasce connosco. Vou-vos dar um exemplo, uma pessoa que tem uma tendência, que tem uma inclinação, portanto, da sua mente para as coisas materiais, chamada normalmente materialista, uma pessoa que podemos dizer que é muito egocêntrica, gosta muito de dinheiro, dos bens materiais, não partilha, não dá, por exemplo, esse tipo de pessoa. Mas vamos imaginar que faz uma viagem, por exemplo, sei lá, à Índia Profunda, ao Bangladesh, ao Nepal, e vê, enfim, as condições de vida de algumas pessoas, e isso impacta positivamente. O que é que foi? Portanto, teve uma mudança da sua posição perceptual, teve uma mudança dos seus valores, teve uma mudança da sua cultura, não é? Ao estar em contato com outras culturas, e esta pessoa, de repente, mudou o significado que dá à vida e a partir daí deixou de ser tão, portanto, materialista. Percebem o que eu estou a dizer? Não estou? Portanto, quando nós queremos mudar algum comportamento, e uma nota para quem faz coaching, por exemplo, para quem trabalha com desenvolvimento pessoal, uma das formas, portanto, de nós mudarmos o comportamento do nosso treinado é focarmos nos seus filtros. Quando nós percebemos os filtros e se fizermos uma mudança do filtro, automaticamente mudamos o significado que nós damos às coisas. E mudando o significado que nós damos às coisas, mudamos, portanto, os nossos comportamentos. Claro que fica de fora desta simplicidade, que isto faço parecer isto muito simples, fica de fora desta simplicidade coisas mais complexas como os hábitos, não é? Os hábitos formam-se através de constantes, portanto, ligações neuronais que, por serem de tal forma repetidas, formam uma espécie, portanto, de uma network privada ali particular, uma espécie de um novelo de neurónios que torna depois, portanto, difícil deixar um comportamento como qualquer tipo de vício, não é? Qualquer tipo de dependência, portanto, há ali coisas que são um pouco mais complexas e que não passam apenas pela mudança dos
significados. Claro que começa na mudança dos significados, mas depois é preciso incutir novos hábitos, trabalhar novos hábitos, portanto, para que o processo de mudança efetivamente aconteça. Mas isto é muito bonito, para que nós percebamos, portanto, há um conjunto de decisões que nós tomamos e que vamos tomar na nossa vida, que são tomadas no âmbito do nosso subconsciente, porque já estão influenciadas por um conjunto de coisas que vêm do nosso passado, vêm da nossa educação, vêm de um conjunto de valores, que fazem com que nós tomemos decisões, não é, que nos parecem acertadas simplesmente porque todos estes filtros, não é, já nos foram incutidos, portanto, ao longo da vida e vão condicionar de alguma forma todas as nossas escolhas, ok? Bom, isto é bom porque permite com que nós possamos tomar múltiplas decisões todos os dias sem que tenhamos que pensar sobre elas, portanto, tem esse aspecto que é fantástico, mas contudo não é muito bom quando nós temos que tomar decisões de âmbito organizacional que obrigam, portanto, a que nós possamos pôr de lado as nossas inclinações naturais e possamos tomar decisões que são melhores, portanto, para o âmbito das organizações e que não dependem das nossas experiências passadas. E aí nós muitas vezes tomamos decisões dentro das organizações como se a organização fôssemos nós. Tomamos decisões que impactam a vida de outras pessoas como se estivéssemos a escolher para a nossa vida. Eu aqui quero fazer uma ligeira alteração à regra de ouro. A regra de ouro diz: faz aos outros aquilo que gostarias que te fizessem a ti, e isto é verdade, ou não faças aos outros aquilo que não gostarias que te fizessem a ti, portanto, pela positiva ou pela negativa, portanto, esta regra de ouro funciona, mas há algumas coisas em que a regra de ouro, portanto, tem que ser ligeiramente transformada. No âmbito organizacional não é tanto faz aos outros como gostarias que te fizessem a ti, porque os outros podem querer e gostar de coisas diferentes de nós, portanto, aqui será mais faz aos outros da maneira que os outros gostariam que lhes fizessem a ele. Portanto, não sei se percebes aqui o jogo de palavras, mas em termos organizacionais a regra de ouro, portanto, pode funcionar um bocadinho diferente. Claro que não significa que, vamos lá ver, se eu trabalho numa empresa, eu vou trabalhar, não é? Eu vou utilizar a regra de ouro, dizendo, vou fazer aos outros da mesma maneira que gostaria que os outros fizessem a mim. Portanto, eu vou trabalhar com toda a integridade e com toda a disciplina e com todo o foco, não é? Da mesma maneira que eu espero que a pessoa reconheça, portanto, o meu trabalho e que me pague, portanto, em consonância com aquilo que eu faço. Aqui a regra de ouro funciona exatamente dessa forma. Mas, por exemplo, se eu sou um gestor de marketing, não é? E se eu estou a fazer uma campanha de marketing, eu não vou fazer a campanha de marketing pensando como é que eu vou comprar, ok? Não, eu tenho que pensar em como é que os meus clientes compram, ou seja, eu tenho que pensar nos desejos deles e não nos nossos desejos. E isso altera, portanto, a maneira como eu devo tomar a decisão na montagem, por exemplo, dessa campanha, ok? Na gestão, portanto, da minha organização, na gestão dos recursos humanos da minha empresa, no lançamento de um novo produto, numa estratégia de vendas. As decisões a nível organizacional, conforme nós vamos ver um pouco mais à frente, são completamente diferentes das decisões que nós tomamos, portanto, no âmbito pessoal. Portanto, temos de ter cuidado, porque todas as decisões no âmbito pessoal, 80, 90, quase 95% das nossas decisões são de forma automática, são de forma inconsciente e tremendamente influenciadas por estes filtros, portanto, pelas nossas experiências passadas, cultura, educação, tudo isto influencia as nossas escolhas. Quando vamos para o âmbito organizacional, cuidado, porque escolhas que estejam centradas apenas naquilo que nós somos, ok, vai fazer com que a empresa seja um reflexo de nós. E as empresas não são para ser reflexos, portanto, da sua gestão, são para ser reflexo da procura do mercado. Percebes isto? Eu penso que sim. Portanto, as empresas existem para refletirem a procura do mercado e não para refletirem, portanto, a cultura do seu gestor. É ligeiramente diferente, ok? Quando a cultura do gestor está alinhada com o mercado, a coisa funciona bem. Quando a cultura do gestor não está alinhada com o mercado, regra geral, as empresas têm problemas. Portanto, vamos então avançar um pouco. Eu vou resumir de alguma forma aquilo que disse, portanto, neste slide que está, portanto, à vossa frente, não é? Nós vemos, portanto, do lado esquerdo representado pelo um conjunto de edifícios onde tens a palavra estímulo, não é? Nós recebemos estímulos, portanto, através do mundo que nos rodeia, quer sejam estímulos sociais, quando andamos na rua, quando estamos no centro comercial, recebemos milhares de estímulos, de promoções, de formas das pessoas andarem, formas das pessoas vestirem, das músicas, das montas das lojas, mas recebemos estímulos quando estamos nas escolas, quando somos influenciados pelos nossos professores, pelos nossos amigos. Enfim, à medida que nós vamos crescendo, nós vamos passando por um conjunto de circunstâncias, todos esses estímulos vêm através dos nossos, até nós, através dos nossos sentidos, não é? Depois uma das coisas que eu vos vou mostrar um pouco mais à frente é que os canais, nós temos preferências por canais sensoriais, de maneira que nós vamos tendencialmente valorizar, portanto, alguns canais
canais sensoriais em detrimento, portanto, de outros, e isto também é muito importante quando estamos a fazer processos de tomada de decisão em ambiente organizacional. Não podemos deixar que isso, portanto, influencie as nossas escolhas, mas naturalmente em processos de tomada de decisão de âmbito pessoal, eles influenciam, portanto, sem nós termos noção. Tendencialmente, uma pessoa que é mais visual vai estar muito mais atenta, portanto, aos estímulos visuais que chegam até si e vai, portanto, não dar tanta atenção aos estímulos auditivos ou aos estímulos sensoriais, portanto, que chegam até si. Portanto, isto é muito importante nós percebemos esta variável também. Mas recebemos os estímulos através dos nossos canais auditivos, isto é processado, portanto, no nosso cérebro, ok? Naturalmente que nesta imagem vocês veem um hemisfério, portanto, de cor laranja e outro hemisfério de cor azul, porque na realidade as nossas decisões também são influenciadas pela nossa hemisfericidade, que eu por falta de tempo não vou falar aqui, mas é um tema muito interessante também, perceber, portanto, como é que a nossa hemisfericidade influencia as nossas escolhas e influencia a maneira como nós damos atenção a determinados estímulos. Depois então temos o significado que nós damos a esses estímulos através dos filtros, conforme já vos disse. Enfim, quando chega a esta parte, então passa a estar determinante em nós uma espécie de inclinação natural da nossa mente ou inclinação da nossa carne. São as nossas inclinações naturais, são os nossos gostos naturais, são as coisas para as quais nós nos inclinamos. Quando nós perguntamos, não sei porque é que eu tenho inclinação para isto, não sei porque é que eu me inclino para este tipo de coisa, tem a ver com tudo aquilo que eu já acabei de referir, com este conjunto de filtros, ok? Que nós fomos, por circunstâncias, portanto, ensinados a viver com eles, que fomos incorporando na nossa vida, por forma de educação, de cultura, de valores, de crenças, de experiências, ok? Isso dá uma inclinação da nossa carne, dá uma inclinação da nossa mente, ok? E essa inclinação da nossa mente vai, de alguma forma, condicionar as nossas respostas, vai fazer com que nós tenhamos um padrão de respostas, um padrão de comportamentos, um padrão de atitudes, ok? Que derivam do significado que nós damos a tudo aquilo que vem, portanto, até nós. Este é o modelo mental mais ou menos simplificado. Eu vou-te lançar um desafio. Vou-te colocar, portanto, o slide que tu vês a seguir, tu tens um padrão de cores, não é? E tens um conjunto de formas geométricas que te estão apresentadas de forma cinzenta. Se tu olhares, por exemplo, para as cores, é natural, todos nós temos preferências de cores. Umas pessoas gostam mais do vermelho, outras pessoas gostam mais do amarelo, outras pessoas gostam mais do azul. Também temos preferências por formas geométricas. Quando eu estava a falar daquelas inclinações, e repara bem, aqui estou a construir o processo de uma forma muito simples, falando de algumas decisões que são básicas, quer dizer, nada disto traz, portanto, nenhum mal ao mundo, portanto, até aqui. Mas só para perceberes como é que as nossas decisões são influenciadas, okay, por coisas como, portanto, como estas. Nós temos um padrão de cores das quais gostamos, também temos um padrão de formas geométricas das quais gostamos. Olhas para essa imagem e provavelmente alguns de nós gostarão mais de cones, outros gostarão mais de pirâmides, outros gostarão mais de esferas, outros gostarão mais de paralelepípedos, portanto. E eu posso escolher, olhando para a esquerda, uma cor que eu gosto mais e olhar para a direita, portanto, e escolher uma forma que eu gosto mais. E se eu fizer o seguinte, que é o slide a seguir, tu vês então as mesmas formas, mas com cores, portanto, em cima, não é? Isto pode baralhar um bocadinho, portanto, o teu processo de tomada de decisão, porque podes ter uma cor que tu gostas muito numa forma que tu não gostas. Então, pode gerar em ti, portanto, um conflito de interesse, por assim dizer, numa escolha. Tu podes, por exemplo, gostar muito da cor vermelha, não é? Mas não gostares nada da forma esférica. E tu tens a cor vermelha em cima da forma esférica, não é? Tu sentes-te tentado a escolher, portanto, aquela cor, mas ao mesmo tempo não queres porque aquela cor está numa forma que tu não gostas. Eu sei que eu estou a simplificar, o exemplo é muito simples, quase que parece ridículo, mas se eu te lançasse o desafio seguinte, okay? Em que já não estou a falar de forma, já estou a falar, portanto, de um texto. Cada uma destas palavras, isto chama-se isto o efeito Stroop, okay? Porque foi, portanto, a pessoa que fez este teste, que desenvolveu, portanto, este teste, mas quando tu olhas, portanto, para esta imagem, tu vês cores e vês nomes, não é? Mas que não correspondem às cores. E se eu te pedir, eu vou-te dar 30 segundos dos quais eu vou ficar calado para tu fazeres este exercício. Tenta, portanto, dizeres a cor, okay? E não lendo, portanto, o texto que lá está. Vou dar um exemplo. A primeira cor é verde, mas está lá escrito amarelo. O que eu quero é que tu digas verde, portanto, em vez de amarelo. E tenta fazer este exercício, eu vou-me parar, eu vou-me calar durante 30 segundos.
Ok, eu não sei se já passou 30 segundos, mas também não quero ficar aqui tanto tempo parado. Mas notaste a dificuldade, não notaste? Portanto, existe uma dissonância no teu cérebro em que tu estás habituado por tradição a perceber que quando lês a cor azul e quando lês azul, tu identificas a cor azul, portanto, no teu cérebro. Quando eu falo vermelho, okay, tu lês a palavra vermelho e vês o vermelho no teu cérebro. Mudando, portanto, aqui a palavra, portanto, representando uma cor diferente, torna-se difícil tu leres isto com rapidez. Tu tens que pensar, portanto, e tens que dizer, identificar a cor e não ler a palavra. Portanto, não é fácil para o teu cérebro processar essa informação, ok? E tu estás a ser condicionado a fazer o exercício. Ao longo da tua vida, tu tens um conjunto de coisas que são a escolha mais racional, é isto que eu quero dizer. São a escolha mais racional para fazer, são a escolha mais certa para fazer. Contudo, por influência das tuas experiências passadas, sistemas de crenças, sistemas de valores, os teus estereótipos, os teus efeitos de diálogo, todo o teu efeito de contraste, todas essas coisas que nós também vamos ver hoje, vão influenciar a tua decisão. Ou seja, a decisão correta é aquela, não é? Mas a tua natureza rejeita, a inclinação da tua mente rejeita, portanto, a escolha correta e toma, portanto, uma escolha errada. E como eu disse no início, graças a Deus, que isto não é padrão, porque se fosse padrão nós estávamos lixados. Andávamos aqui, portanto, o nosso mundo era um caos. Eu não tenho ideia do mundo ser um caos, antes pelo contrário, ele até é muito perfeitinho, graças a Deus, as coisas funcionam muito bem. Portanto, temos as 4 estações no ano, temos o sol e a lua e a chuva e o vento, ou seja, de vez em quando temos um tsunami, de vez em quando temos um tremor de terra, de vez em quando temos um atentado, mas graças a Deus, e os atentados têm sido demasiados, mas mesmo assim, portanto, o mundo é agradável, portanto, para nós vivermos, é uma criação de Deus, é isso que eu acredito, portanto, e as nossas decisões e os seres humanos, portanto, continuam a ser muito capazes de fazer, portanto, boas escolhas. Mas, por exemplo, isso faz com que, tu já reparaste quando nós escolhemos a pessoa com quem vamos, portanto, namorar ou com quem vamos casar, e esta fotografia à tua frente, tens aqui 4 tipologias, portanto, diferentes de mulheres, não conhecemos nenhuma delas. Portanto, nós não conhecemos as suas histórias de vida, os seus valores, a sua educação, as suas crenças, do que é que gostam e do que é que não gostam, mas sentimos-nos naturalmente, portanto, atraídos visualmente mais por um estilo do que por outro. Nós dizemos, alguns gostam de ruivas, outros gostam de loiras, outros gostam de morenas. Como é que nós podemos gostar de alguém se não conhecemos, se não sabemos nada sobre a pessoa? Porquê? Porque existe uma inclinação natural, portanto, da nossa mente, existe uma inclinação natural da nossa carne para um conjunto de coisas, sejam eles formas, sejam eles pessoas, sejam eles cores, portanto, que têm a ver com um histórico, portanto, da nossa vida, que é responsável por essas escolhas automáticas. Então nós podemos olhar para uma imagem destas, ou destas, mudando aqui, portanto, de mulher para homem, não é? Nós temos, e aqui eu pus pessoas todas com fatinho, mas podiam ser pessoas representadas de outra forma, com outro estilo, portanto, de roupa. O que eu quero dizer é que existem inclinações naturais, okay, que levam a que nós tomemos decisões sem analisarmos em profundidade se a escolha que nós estamos a fazer é efetivamente a escolha mais adequada, portanto, para nós. Algumas pessoas olham aquela velha forma de fazer, que não sei se vocês conhecem, quando era miúdo eu costumava dizer, vi-te, olhei-te, ficaste escarrapachada na minha lembradura, gosto de ti, porra. Se me amas como eu te amo e se me gostas como eu te gosto, vai dizer ao teu pai que me aceite. Claramente, portanto, isto é uma manifestação de uma pessoa que escolhe por aquilo que vê, portanto, uma pessoa muito visual e que toma todas as suas decisões, portanto, baseado neste canal sensorial que é, portanto, a visão. Então, ou seja, o que eu estou a falar é de inclinações naturais que nós temos, que faz com que nós gostemos mais de uma coisa ou gostemos mais de outra. E quando nós estamos a tomar decisões empresariais, nós não devemos deixar que estas nossas inclinações naturais, portanto, influenciam as decisões que nós tomamos dentro das nossas organizações. Vamos trabalhar aqui um exemplo. Eu vou-te levar num processo de compra, portanto, de uma casa. Se por acaso és um profissional do setor imobiliário, vais valorizar muito, portanto, este exercício, mas este exercício visa explicar-te como, portanto, os nossos canais sensoriais influenciam, portanto, as nossas escolhas. Então vou-te dar aqui três casas diferentes, ok? Presta atenção, eu vou ler e tu vais acompanhar a leitura comigo, mas presta atenção, portanto, à leitura e vai tomando nota, se tiveres uma folha de papel contigo. Depois da leitura pões se gostas pouco, portanto, da casa que eu vi, se ela falou contigo, se ela te motivou, se fosse uma casa, por exemplo, que tu gostarias de ter só pela descrição, não é? Se põe um 3 se gostaste muito, põe um 2 se foi mais ou menos e põe um 1, portanto, se não gostaste nada, ok? Portanto, vamos ver a primeira casa. Decidi comprar uma casa.
De todas as que vi, achei esta pitoresca e esplendorosa. À medida que olhamos à sua volta, vemos que muito cuidado foi dedicado para manter a cor e o brilho por muitos e muitos anos. As árvores com as suas folhas de várias cores e a relva de um verde muito vivo, juntamente com os vários arbustos, garantem uma paleta e padrões de cor, qualquer que seja a perspectiva que olhem, qualquer que seja também a estação do ano. Esta é uma casa com um brilho de boas-vindas. Se gostaste da descrição desta casa, eu sei que não sabes qual é a dimensão, quantos quartos tem, esquece, ok? Eu estou a falar, portanto, do impacto, ok? Da leitura do texto, se te motivava a querer saber mais sobre esta casa, se te levava a fazer uma visita, por exemplo, a esta casa para saber então quais as dimensões e essas coisas todas. Não me digas, eu não comprava uma casa só por causa disto. Eu sei, ok? Quero saber se te motivava. Se sim, ok, põe aqui um 3. Se mais ou menos, põe um 2. Se não, portanto, marca com 1 na folha de papel. Vamos ver a segunda casa. Decidi comprar uma casa. Esta chamou-me de forma subtil e silenciosa, como se fizesse declarações sobre a graciosidade e conforto de quem lá vive. Está situada numa zona sossegada, longe de qualquer barulho da cidade, e rapidamente damos por nós a falar dela de uma forma muito especial. O interior da casa é aclamado e descrito por muitos como sendo único, da mesma forma que os jardins foram cuidados de maneira harmoniosa. Esta casa tem tudo o que se pode pedir e o que nos têm dito é que nenhum construtor tem tão boa reputação como este. 1, se não gostas, 2, mais ou menos, 3, se esta casa te motivou. Terceira casa, decidi comprar uma casa. Escolhi uma casa construída para durar. O calor, o conforto e o aconchego que se sente foi conseguido pela sensibilidade e pelo toque que os antigos proprietários deram à casa. Suas áreas são espaçosas, de tal forma que nos sentimos convidados a repousar e a relaxar. A casa tem um jardim onde podemos meter as mãos na terra ou simplesmente dar um passeio e desfrutar do sol, da brisa, da sensação da vida e do ar livre. Esta é uma casa que vai crescer em mim e rapidamente fico com a sensação de que a casa me serve como uma luva, que foi feita à minha medida. Bom, 3 casas, não é? 3 descrições, portanto, destas 3 casas e, naturalmente, as tuas inclinações poderão ser mais para uma casa, mais para outra ou mais para outra. Eu vou-vos mostrar, então, as 3 casas. Esta é a primeira casa, esta é a segunda casa e, naturalmente, esta é a terceira casa. Portanto, nós estamos a falar só e apenas, portanto, da mesma casa. O que acontece é que ela está descrita de formas e de maneiras diferentes. Aquelas pessoas que são mais sensíveis às coisas que vêm, não é? Pessoas que tomam as suas decisões baseadas naquilo que vem, e tu conheces muitas pessoas que são assim, aquela expressão que nós utilizamos, ver para crer, ok? Que era uma característica, portanto, esqueci-me do nome, portanto, de Tomás. Já não me lembro. Ver para quê? Eu devia saber, se alguém devia saber qual era o apóstolo, portanto, que é responsável por esta expressão ver para crer, portanto, sou eu. Mas de repente deu assim uma branca e eu não me lembro do nome do rapaz. Mas não importa. Nós conhecemos a expressão ver para crer, certo? Também conhecemos a expressão emprenhar pelos ouvidos, não é? E conhecemos aquela expressão que é ver com mãos espanhóis, que é mexer com as mãos, portanto, ter que tocar. Naturalmente, todos nós damos preferência a alguns canais, portanto, sensoriais, ok? Aquelas pessoas que dão preferência aos canais sensoriais, naturalmente, são mais atentas aos estímulos que chegam através da visão. As pessoas que são mais sensíveis, portanto, ao canal sensorial auditivo, prestam muito mais atenção às coisas que são faladas, que são ditas, ok? Quando estão, por exemplo, a ver um programa de televisão, estão mais atentos às palavras que são pronunciadas, provavelmente não se lembrarão de como é que as pessoas estão vestidas, nem da posição em que estavam. Provavelmente as pessoas mais visuais estão mais atentas à maneira como as pessoas se movem, às expressões faciais, portanto, e não tanto, portanto, às palavras que são ditas. As pessoas mais sinestésicas, portanto, estão mais atentas ao impacto, não é? Às sensações que aquilo que acontece provoca nelas. O que significa que todas as nossas decisões que nós tomamos são influenciadas, não é, por esta característica principal. Mesmo antes de chegar ao nosso cérebro, mesmo antes de nós darmos um significado, nós já limitamos, ok, o conjunto de estímulos que chega até nós. Ok, tudo bem, na nossa vida nós dizemos, mas isso é a nossa natureza, mas isso é assim que nós somos. É verdade, e para a nossa vida tudo muito bem, cada um sabe de si. Mas quando estamos a tomar decisões de âmbito organizacional, ok? Isto é muito importante. Vamos imaginar que um gestor de marketing que é uma pessoa muito auditiva.
Por exemplo, um gestor de produto numa organização que é muito auditivo. Significa que ele vai prestar muita atenção a todas as coisas que vêm em forma de leitura, de ouvir aquilo que as pessoas dizem. É? Mas uma das características interessantes é que é apenas 15 a 20% da sociedade é que é maioritariamente auditiva. Se esta pessoa estiver a fazer campanhas de marketing e for influenciado, ou se estiver a fazer uma campanha, portanto, de lançamento de um determinado produto, e se for influenciado, se fizer a campanha influenciada na maneira como ele processa a informação e como ele decide, não é? A sua campanha de marketing só vai alcançar 15 a 20% do seu público-alvo, porque estatisticamente são aqueles que processam, portanto, de forma auditiva. A pessoa tem que utilizar todos os canais sensoriais para fazer a campanha de marketing e não pode, portanto, fazer a campanha como ele é. Okay? Isto aplica-se a todos os níveis, na liderança, na gestão, portanto, estou apenas a dar aqui um exemplo, que nós temos que separar as decisões que nós tomamos e as escolhas que fazemos quando as fazemos no âmbito particular, que separando-as das decisões que nós tomamos e fazemos quando as fazemos, portanto, no âmbito empresarial. Ok. Como é que se decide então? E é isto que eu estava aqui a dizer. Portanto, nós temos um conjunto de decisões que tomamos na nossa vida, que são decisões de âmbito pessoal, e aqui os critérios que determinam a forma como nós fazemos as escolhas são critérios de satisfação pessoal. O que é que isto quer dizer? Significa que nós escolhemos em função das coisas que nós gostamos. Okay? Quando nós vamos comprar qualquer coisa, aquilo que determina as nossas escolhas são critérios de satisfação pessoal. Eu gosto ou não gosto. Significa que eu não me preocupo com o preço? Claro que eu me preocupo com o preço. Mas significa que eu compro um produto mais barato e que o preço é assim tão determinante? Não, não é verdade. Os produtos que mais se vendem não são necessariamente os produtos mais baratos. Okay? Eu quando compro uma camisa, compro efetivamente uma camisa dentro de um padrão de preço, naturalmente, mas eu não vou comprar a camisa mais barata que existe, eu vou comprar uma camisa que gosto, em primeiro lugar, dentro do preço que eu posso pagar ou que eu considero relevante. Mas primeiro, portanto, a minha decisão está em cima do gosto, não gosto e não necessariamente, portanto, de outros critérios que são importantes, mas que hierarquicamente vêm a seguir. Todas as minhas decisões de âmbito pessoal, portanto, estão debaixo de critérios de satisfação pessoal. Okay? Eu gosto, não gosto, que determina a forma como eu faço a minha escolha. Quando eu estou a tomar decisões de âmbito organizacional, tudo mudou. Okay? Ainda que eu possa me sentir influenciado a tomar a decisão com base em critérios de satisfação pessoal, que eu gosto ou não gosto, não é? Por exemplo, vou voltar ao exemplo do gestor de marketing, a campanha da empresa de meios apareceu, portanto, com uma proposta, é uma proposta tremendamente visual, e esta pessoa é muito visual por alguma razão, a pessoa vai, eu gosto muito da campanha, a pessoa gostou imenso, não é? A pessoa pôs muito de si na avaliação daquela campanha, mas não se questionou se o público em geral iria gostar dela ou não. Okay? Portanto, é muito importante nós separarmos estas decisões, fazermos que ao nível, portanto, das decisões de âmbito organizacional, os critérios de satisfação pessoal sejam relegados hierarquicamente para, portanto, o nível mais baixo do processo. Então, o que é que determina aqui? Que critérios é que são determinantes dos processos de tomada de decisão de âmbito organizacional? São critérios de satisfação económica e são critérios, portanto, de eficiência e eficácia. Eu já vou falar deles, vou resumir agora um bocadinho os critérios, portanto, de satisfação pessoal. Normalmente são o quê? São cor, forma, estética, valores, marca, okay? São coisas às quais eu sou sensível. Não significa que no âmbito, portanto, das decisões organizacionais, a cor, forma, estética e marca e valores não tenham peso, têm muito peso, mas okay, no pressuposto de que elas cumprem com critérios de satisfação económica ou de eficiência e de eficácia. Portanto, não têm valor por si só, têm valor no sentido que ajudam a cumprir com os outros critérios. Eu já vou explicar mais à frente. Mas numa decisão de âmbito pessoal faz com que eu, por exemplo, na escolha de um telefone, escolha um iPhone ou um Galaxy em função destes critérios, ou por causa da cor, da forma, da estética, ou da marca, portanto, ou dos valores, ok? Portanto, esta decisão eu tomo-a com base num critério de satisfação pessoal, assim como na compra de um carro. Portanto, a minha decisão entre escolher um Mercedes ou um BMW ou uma outra marca qualquer, portanto, tem a ver com fatores como este. Eu gosto mais da estética, da forma, ou da marca, ou dos valores associados, portanto, àquela marca. Portanto, vou fazer a minha decisão baseada em critérios de satisfação pessoal. Por exemplo, aquilo que me leva a escolher entre uma dona de casa que leva a escolher entre um Persil ou um Ariel, estamos a falar de um pó para lavar, para a máquina de lavar a roupa, portanto está também aqui em critérios de satisfação pessoal, é o gosto ou não gosto, portanto que vai determinar a forma como eu escolho esses produtos. Inclusive em bens, portanto, de primeira necessidade, ou bens fundamentais, como a compra da casa, ou a compra do carro, ou a compra, portanto, das roupas para vestir e das coisas de supermercado para a nossa despensa, todas estas coisas que são bens essenciais para a nossa
nossa vida, mesmo assim nós tomamos a nossa decisão com base em critérios, portanto, de satisfação pessoal, como cor, forma, estética, valores. Dar um exemplo, aparece aqui uma casa. Vou comprar uma casa, eu quero que seja uma casa em preço, quero que seja uma casa barata. Sim, e te garanto que existem muitos bairros sociais onde os preços das casas, portanto, são muito baratos. Mas ninguém quer, portanto, ir viver para um bairro social, ainda que esteja, portanto, ainda que as casas sejam muito mais baratas. Portanto, ou seja, porque existem outros valores, outras coisas que nós valorizamos, portanto, para além do preço, valorizamos coisas como segurança, bem-estar e por aí fora, que se enquadram, portanto, nos critérios de satisfação pessoal também. Ok? Portanto, quer seja na compra de bens caros, quer seja, portanto, na compra de bens baratos, quer seja até, portanto, e pus aqui como exemplo, determinar, portanto, a escola para onde, portanto, os nossos filhos vão estudar. Isto é um processo muito importante, não é? E muitas vezes nós cometemos muitos erros, portanto, na escolha, portanto, da escola para onde eles vão. E eu pus aqui este gráfico, esta representação gráfica dos critérios de uma forma hierárquica, com satisfação pessoal, eficiência e eficácia e depois satisfação económica, com umas setas para cima e para baixo. Porquê? Porque dependendo da circunstância nós podemos mudar a hierarquia, portanto, dos nossos critérios. Por exemplo, na escola dos miúdos, ok? Vamos imaginar, a lógica daquilo que eu estou a ensinar diz que eu deveria escolher em primeiro lugar a escola porque gosto dela, ok? Então vou escolher em primeiro lugar a escola porque gosto dela. Mas gosto dela porquê? Vamos imaginar que eu gosto dela porque é a melhor escola, portanto, supostamente é uma escola onde os resultados dos miúdos são, portanto, o ranking daquela escola em termos de avaliações, portanto, é dos mais elevados. Portanto, é uma escola onde eu teria, por exemplo, a certeza de que os meus miúdos estudariam bem e provavelmente teriam um potencial maior de tirar melhores notas ou de ser mais bem, portanto, instruídos academicamente, ok? Bom, mas isso significa para mim que eu teria que me deslocar mais a carro para deixar o miúdos, portanto, na escola, porque eu tenho ao lado uma outra escola, portanto, eu não preciso fazer uma deslocação. Então eu vou hierarquizar estas prioridades, ok? Eu posso dizer, bom, eu vou escolher em função de eficiência e de eficácia, ok? Vou escolher em função de eficiência e eficácia, que é, portanto, eu vou pensar na eficiência e eficácia dos meus filhos, não na minha, percebam a diferença. Então eu vou pôr os meus filhos, portanto, naquela escola, gosto mais daquela escola, portanto, não estou a pensar em mim, estou a pensar neles, mas, ou seja, é eficiência e eficácia em termos de resultados académicos, mas já não é tão eficiente ou eficaz em termos de deslocação, porque me obriga, portanto, a ir um pouco mais para longe. Então o que é que eu começo a fazer? Eu começo a hierarquizar, começo a priorizar, portanto, as minhas decisões, ok? Bom, eu posso dizer, eu tomei uma decisão, okay, cujo foco não sou eu, e isto é muito importante, quando eu tomo decisões cujo utilizador sou eu, portanto, a satisfação pessoal tem muito mais peso. Quando eu tomo as decisões, quando as minhas decisões têm a ver com terceiros, ok? Então a hierarquia dos critérios pode efetivamente alterar. Portanto, aquilo que eu te chamo a atenção é para prestares atenção, sempre que estás a tomar uma decisão, se essa decisão estás a tomar, o único beneficiário és tu, ou se essa decisão tem mais beneficiários, ok? Se envolve a tua família ou se envolve terceiros. Isso vai alterar, portanto, a hierarquia dos teus critérios. Quando estamos a falar de decisões de âmbito organizacional. Então aqui nós estamos a falar de critérios de eficiência e de eficácia, e os critérios de eficiência e de eficácia são critérios como produtividade, competência, economia, qualidade. Os critérios de satisfação económica são rotação de produtos, volume de negócios, volume de margem, retorno do investimento, aumento de clientes, ok? Portanto, são estes dois tipos de critérios, eficiência e eficácia ou satisfação económica, são aqueles em cima dos quais, portanto, as decisões organizacionais devem ser tomadas. Eu vou dar um exemplo. No slide seguinte tu vês uma senhora, ok, supostamente uma dona de casa, que tem, portanto, à sua esquerda, não sei como é que isto aparece aí no vosso ecrã, mas tem uma máquina de lavar e tem um produto que é o Omo, ok? Esta senhora, enquanto dona de casa, utiliza este produto para lavar a sua roupa em casa. Porquê? Lá está, portanto, experiências passadas, era a que a mãe utilizava, ou foi o primeiro que utilizou, ou gosta do cheiro, gosta da forma, não importa, portanto, são critérios de satisfação pessoal, ela teve uma razão pessoal, portanto, para escolher aquele produto. Contudo, esta senhora que é dona de casa e que utiliza este produto para a sua utilização diária, também é compradora de uma cadeia de supermercados, tipo o Continente ou Pingo Doce, não importa. E a sua categoria, ela é responsável pela categoria, pelo Departamento de Higiene e Perfumaria, o DPH, onde se inclui, por exemplo, este produto que é o Omo. Ora bem,
Se ela tomasse as suas decisões de âmbito organizacional baseado nos seus critérios de satisfação pessoal, tenderia a encher aquelas prateleiras, portanto, com o produto da sua preferência. Mas essa pessoa, como é consciente, não faz isso. Portanto, ela vai utilizar critérios de satisfação económica, e eu vou andar o slide para trás para vocês verem. Portanto, a alocação que ela vai fazer ao nível, portanto, daquele espaço, ela vai preencher aquele espaço com os produtos que mais rotação têm, que mais contribuem para o volume de negócio, que mais contribuem para o volume de margem, que mais retorno de investimento dão, que mais clientes trazem, ou que geram mais produtividade, ou cujos fornecedores são mais competentes, ou seja, e nem todos os produtos, vou dar um exemplo, por exemplo, ela vai ter o homo lá, e vai ter lá o homo porque se calhar ao nível da margem, ok, pode ser o produto que mais contribui, portanto, para a margem. E ela vai alocar um determinado espaço de prateleira daquele produto, porque aquele produto contribui muito para a margem daquela categoria. Mas ela não pode encher aquele produto, aquelas lineares, aquelas prateleiras, só com o homo, com o sentido só da margem, porque, por exemplo, há um outro produto, porque ele gera margem, ou seja, a percentagem daquele produto, portanto, é relativamente elevada, ou seja, ela ganharia 30% de margem naquele produto. Só que não é o produto, por exemplo, que mais roda. E uma categoria deve ser alimentada com um produto que mais roda. O que é um produto que mais roda? Estou a falar da reputação do produto. É um produto cuja frequência de compra é mais elevada. Portanto, ou seja, ela vai ter que ter um espaço de prateleira também que vai alocar, portanto, ao produto que mais roda. Bom, mas o produto que mais roda não é necessariamente o produto que gera mais volume, portanto, de negócio. Ele pode ser o que mais roda porque o seu preço efetivamente é o mais baixo. Mas por ser mais baixo não liberta muita margem, ok? Há um produto cujo a margem é mais elevada, portanto, mas já não roda tanto. Depois temos um outro produto que é responsável por muito volume de negócio, significa que é relativamente caro e de margem mediana. Não sei se vocês estão a ver. E depois há aqui uma outra coisa, há os fornecedores. Há aqui um produto que tem uma margem boa, vende bem, mas o fornecedor, por alguma razão, tem problemas de competência, significa que é um produto fácil de entrar em estoque, significa que o fornecedor não é competente, portanto, no aprovisionamento. Então, reparem bem, as decisões organizacionais desta senhora, que ao nível da compra do seu produto para casa é fácil, eu gosto do homo, compro, levo e pronto, mas nas suas compras que tem que fazer para otimizar o seu linear, o processo de tomada de decisão é muito complicado. Há muitas variáveis ali em jogo e todas estas decisões são tomadas com base em critérios, portanto, de satisfação económica ou critérios de eficiência e de eficácia. Eu dei apenas um exemplo de uma coisa muito simples, simples entre aspas, muito complicada, que é gerir, otimizar, portanto, uma categoria de produtos dentro de um hipermercado, mas os mesmos tipos de decisões se aplicam, por exemplo, na contratação ou na estruturação de uma equipa para uma empresa. Por exemplo, um responsável de recursos humanos que é responsável por contratar, formar, portanto, e tirar rendimento e partido através de uma boa equipa de pessoas a trabalhar na sua organização, porque nenhuma organização é melhor, portanto, do que as equipas que lá trabalham. Aliás, eu costumo dizer que uma organização funciona com base num triângulo, sendo que num dos pontos nós temos a estratégia da organização, no outro ponto nós temos os produtos da organização e no outro ponto nós temos as pessoas da organização. Portanto, vamos imaginar uma pessoa no recursos humanos que faça a contratação com base nos seus critérios de satisfação pessoal, está a penalizar tremendamente os resultados da empresa porque está-se a deixar influenciar por coisas como gosto, não gosto. Vamos imaginar uma pessoa que seja muito sinestésica. Eu conheci, num dos processos de trabalho que fiz, uma pessoa muito sinestésica, uma pessoa muito sensitiva, e então, como muita da contratação de pessoas para aquela organização passava muito por ela escolheu pessoas que eram muito parecidas com ela, portanto, e toda a organização era muito sinestésica, portanto, todas as pessoas que trabalhavam naquela organização eram muito sinestésicas porque ela contratava as pessoas com as quais se identificava. Ora, e os clientes que são os utilizadores, portanto, dos serviços dessa organização não são todos sinestésicos. Uns são sinestésicos, outros são auditivos, outros são visuais, e para ser capaz de criar um relacionamento positivo com todos os clientes da organização, é muito importante que nós tenhamos uma multiplicidade de pessoas dentro de uma organização para fazer com que o atendimento seja de qualidade e seja ao nível, portanto, daquilo que o cliente quer. Aliás, o meu trabalho nessa organização foi precisamente harmonizar, portanto, esses desníveis, portanto, esses desvios nem sei como lhe chamar, não importa. Vamos avançar.
Portanto, ou seja, todas as decisões de âmbito organizacional são muito complexas e devem ser analisadas debaixo deste conjunto de critérios. Okay? Toda a decisão que eu tomo, portanto, ao nível empresarial, ao nível organizacional, quer seja na gestão de produtos, como eu estava a falar na prateleira, como eu estava, que é com este exemplo que eu estava a dar, portanto, dos recursos humanos, de contratar pessoas, quer seja um empresário, um gestor, um empreendedor, um CEO de uma organização a determinar a estratégia, portanto, da sua organização para o mercado, ele tem que ter, e ele tem com certeza, a maior parte deles tem, portanto, em consideração todas estas, portanto, variáveis. Por isso as empresas, por isso existem muitas boas empresas em Portugal, por isso existem muitos bons gestores em Portugal, existe muita qualidade, portanto, na gestão em Portugal e graças a Deus por isso, porque, enfim, Portugal é um país fantástico para estar e ainda bem que os nossos gestores são bons e eu reconheço muitos bons gestores e eu particularmente estou contente e fico contente com a gestão em Portugal. Não sou daquelas pessoas que dizem que a nossa gestão é má, não, antes pelo contrário, existe muita boa gestão em Portugal, muita boa gestão de qualidade, muitos bons empreendedores, muitos bons empresários, muitos bons gestores, muitos bons líderes em Portugal. Portugal é um país fantástico, portanto, ao nível da liderança, ao nível da qualidade dos nossos quadros. Ok, então explicando um bocado o processo de tomada de decisão, um bocado não, explicando o processo todo. O processo de tomada de decisão é um processo que tem, portanto, 8 fases. Existem outros modelos de processo de tomada de decisão, eu reconheço. Este é um modelo que eu, ao longo da minha vida, desenvolvi e tenho utilizado. Eu não vou afirmar que fui eu que o criei, mas a realidade, portanto, é que eu criei este modelo, nunca vi ele ser utilizado, portanto, desta forma. Eu utilizo este modelo em processos de coaching, eu utilizo este modelo em processos de mudança cultural, utiliza este processo para vendas, é muito forte, portanto, em vendas e em negociação para a qualificação do cliente. Portanto, eu tenho utilizado ao longo dos anos este modelo, nunca o cunhei, portanto, nunca lhe chamei o modelo Viegas, mas na realidade é ligeiramente diferente, portanto, dos modelos académicos que, regra geral, são explicados nos processos de tomada de decisão no âmbito do marketing, do comportamento do consumidor, como o modelo Price ou o Pride, que são duas variações, no fundo é um modelo de Ken Blanchard. Portanto, há vários modelos que são ensinados. Este é ligeiramente diferente, identifico muito mais com este porque é muito mais incisivo, portanto, na forma como nos ajuda, portanto, a perceber o processo de tomada de decisão. Portanto, é um processo, conforme eu estava a dizer, que tem 8 fases. É o único que considera, portanto, como primeira fase a fase da ignorância, ok? E a ignorância é efetivamente uma fase, porquê? Porque em ignorância nós não decidimos, e aliás posso quase afirmar que é uma das partes mais importantes do processo de tomada de decisão, porque em ignorância ninguém decide. A ignorância é uma espécie de antimatéria, portanto, do buraco negro, portanto, das decisões. Eu vou dar um exemplo. Imagina que no sítio onde tu estás a ver, que é a tua casa, e que numa das paredes à tua volta passa um tubo de água, esse tubo está roto, tem lá uma fuga de água, tu não sabes, portanto, que o tubo está roto, e eu pergunto, tens ou não tens um problema? Okay? Tu podes dizer, bom, eu não tenho um problema, não sei que tenho um problema, então não tenho problema. Isso é uma ilusão. Na realidade, nós podemos não estar a ser influenciados pelo problema, ok? E por isso achamos que não temos um problema, mas na realidade nós temos um problema e quanto mais tempo passa, não é? Mais difícil é resolver esse problema, maior ele fica. Portanto, quando é que eu vou-me aperceber que tenho um problema? Quando o vizinho de baixo aparecer a dizer que tem uma infiltração na sua casa, ou quando no final do mês aparecer a conta de água e aquilo for 3, 4, 5, 6, 10 vezes mais do que aquilo que seria, portanto, a fatura natural. Portanto, temos um problema, mas nós não agimos, ok? Nós não vamos resolver esse problema porque não sabemos que temos esse problema. Isto chama-se, a nível organizativo, a complacência do gestor, e eu já vou lá chegar, portanto, onde é que a ignorância, enquanto fase do processo de tomada de decisão, influencia, portanto, as questões organizacionais. Significa que tens que ver mais um bocadinho para chegarmos lá. Mas a primeira fase do processo de tomada de decisão é a ignorância. Naturalmente que a segunda fase do processo de tomada de decisão é o conhecimento. Portanto, relativamente ao exemplo que eu te estava a dar, a partir da altura que sabes, tens um cano roto, a partir da altura que tu tens conhecimento, esse conhecimento alavanca o quê? Alavanca a decisão. Só que a decisão é um processo mental. Da decisão à implementação ainda vai, portanto, vai muito tempo. Okay? Decisão é algo que acontece na nossa mente, portanto, é um ato mental, é a constatação, portanto, de que existe um desequilíbrio em nós, existe um desequilíbrio, e esse desequilíbrio, muitas vezes chamado de necessidade, precisa de ser satisfeito, precisa de ser preenchido de alguma forma. Okay? Mas a decisão é um processo
processo mental. E essa decisão tem logo associada em si um conjunto de critérios. No processo de tomada de decisão, conforme nós já vimos e conforme eu expliquei anteriormente, os critérios são muito importantes. Porquê? Porque os critérios determinam a investigação. Não sei se estás a seguir o meu raciocínio. Tens ignorância, conhecimento, decisão, critérios e investigação. Okay? A investigação é uma das partes, eu digo sempre isto, os critérios é uma das partes mais importantes do processo. Depois, quando chega à investigação, eu digo que a investigação é uma das partes mais importantes do processo. Depois chegamos à comparação e eu digo que a comparação é uma das partes mais importantes do processo. Na realidade, todas as fases, portanto, são muito importantes. Todas as fases são determinantes, portanto, para tomar uma boa decisão. Qual é a fase mais importante? É aquela em que nós estamos naquele momento. Quando eu estou na fase da ignorância, é a fase mais importante porque eu tenho que sair da fase da ignorância. Quando eu estou na fase do conhecimento, é muito importante porque eu tenho que perceber o que é conhecimento. Conhecimento não pode ser mera informação, conhecimento tem que ser experiência. E experiência e informação são duas coisas completamente diferentes, ok? Esse conhecimento, portanto, vai alavancar a minha decisão, vai acionar o meu processo mental de que tenho que resolver aquela situação, de que tenho que satisfazer aquele desequilíbrio, tenho que criar, portanto, um processo de homeostase, ok? Portanto, eu entrei num processo de ruptura, não é? E tenho que voltar a ter equilíbrio. Portanto, isso acontece na minha mente, eu tomo a decisão de fazer, portanto, alguma coisa, eu tenho alguns critérios que já estão associados, portanto, à própria necessidade, ao próprio conhecimento que eu tenho do produto. Vou-te dar um exemplo muito simples, não é? Se de repente uma pessoa que vive num apartamento T1, casou há pouco tempo e vive num apartamento T1, nunca equacionou a possibilidade de mudar de apartamento, está bem ali. De repente a mulher chegou a casa, passou na farmácia e disse: querido, estou grávido. Bom, estou grávido, vou ter uma criança, a partir daí eu preciso de mais uma divisão na minha casa, ou seja, a prazo, né, dentro de algum tempo, eu irei precisar, portanto, de mais uma divisão, portanto, na minha casa, ou seja, no meu cérebro eu tive noção de que eu preciso tomar uma decisão porque a casa onde eu estou é muito pequena, porque eu vou ter um filho, ok? Então, ou seja, a necessidade de preencher, de voltar a um estado de equilíbrio, ok? Faz com que eu tome a decisão de comprar uma casa. Pode não ser imediato, não é? Mas automaticamente o meu sistema reticular ativador, que eu te falei no início, começa a estar atento a essas coisas. De repente eu ando na rua e vejo uma imobiliária e paro e começo a ver quanto é que custa um T2, ou seja, eu começo a construir na minha mente, não é? Um processo de tomada de decisão, começo a tomar uma decisão que em tempo útil vai ter a sua, portanto, implementação. Se for o cano roto, eu tenho que tomar logo a decisão, não é? Ok? E eu tenho logo um critério, eu tenho que reparar aquilo rápido e não pode ser muito caro, ok? Quando eu começo a investigar, quando eu começo a falar com canalizadores ou uma loja e tal, eu começo a ter muito mais informação, começo a ter muitos mais dados, esses dados vão, de alguma forma, eu faço aqui uma espécie de looping, vão influenciar, portanto, a maneira como eu faço a investigação, vou recebendo mais informação, vou comparando a informação, portanto, que eu vou recebendo do mercado, ok? E essa informação que eu vou comparando, comparo com os critérios que eu previamente defini, mas também comparo com os vários operadores do mercado, até fazer a seleção e depois fazer a reavaliação, que aí no vosso slide aparece tapado a verde, mas aí é a reavaliação e eu já vou explicar mais à frente porquê. Ok, não. Aparece agora, portanto, já apareceu. Um dado ainda muito importante sobre o processo de tomada de decisão é que aquele fluxo do qual eu vos estava a falar, em termos práticos, manifestam-se desta forma, ok? Vocês têm dois grandes eixos, nós temos dois grandes eixos para tomar as nossas decisões. Temos o eixo do conhecimento e temos o eixo da motivação. Portanto, o eixo do conhecimento fala daquilo que nós sabemos, fala da informação, fala de todo o processo de investigação que nós fazemos quando estamos a fazer, por exemplo, um shopping around, estamos a recolher informação sobre a nossa necessidade, sobre os critérios do nosso processo de tomada de decisão, sobre o problema que precisamos de resolver. Nós estamos no processo de investigação, estamos a recolher, portanto, informação. Quanto mais conhecimento nós temos, ok, mais fácil é nós tomarmos uma decisão. Mas depois temos o outro eixo, que é o eixo da motivação. O eixo da motivação fala da razão para agir. Aqui a motivação não é estou contente, estou bem disposto. A motivação aqui é uma razão para agir. É o facto de eu ter noção de que tenho uma situação disruptiva, que tenho algo que precisa, portanto, de voltar a estar em harmonia. E então, portanto, isso funciona como razão para agir. É a minha motivação, é ter uma razão para agir. Naturalmente, quanto mais eu subo no eixo do conhecimento e mais eu me desloco à direita no eixo da motivação, naturalmente, quanto mais, portanto, à direita eu estou e quanto mais para cima, a interseção destes dois eixos dá-me uma espécie de nordeste. Significa que quando eu estou no nordeste do processo de tomada de decisão, significa que eu estou preparado para tomar a decisão. Significa que é quando, portanto, eu reuni todos os elementos e tudo, portanto, se conjuga e eu então posso fazer a minha escolha.
escolha, porque decisão e escolha são coisas completamente diferentes. Portanto, a decisão é um ato mental, ok? É uma espécie de um gatilho, a escolha acontece, portanto, depois do processo de decisão estar todo feito, ok? O processo de decisão envolve conhecimento, critérios, investigação, comparação, e só depois é que acontece a escolha. Portanto, a escolha é o ato final, portanto, do processo, ok? A decisão acontece antes, a escolha acontece só depois do processo de investigação e do processo de comparação, ok? Agora, como é que nós investigamos, portanto, como é que nós fazemos uma boa investigação de critérios? Como é que nós podemos tomar boas decisões no futuro? Uma das formas é utilizando esta metodologia, portanto, que está aí à vossa frente, 4 perguntas relativamente simples que nós fazemos a nós próprios, se somos nós o alvo, portanto, do processo de tomada de decisão, ou que nós podemos fazer, portanto, a terceiros, a outros, por exemplo, se for um vendedor, na qualificar as necessidades, portanto, do seu cliente. Isto é muito importante, porquê? Porque nós decidimos sempre por jurisprudência. O que é decidir por jurisprudência? Significa que muitas das decisões que nós tomamos hoje ou que tomamos no nosso futuro são sempre muito semelhantes a decisões, à forma como nós tomamos as nossas decisões no passado. Eu vou dar um exemplo. Imagina que vais fazer uma viagem de férias, vais para a República Dominicana, para Punta Cana, fazer umas férias. Nunca fizeste essa viagem. Então tomaste a decisão de fazer, vais visitar um conjunto de agências de viagens. Na primeira vez que vais fazer esta viagem, fazes uma investigação exaustiva, ok? Sabes mais ou menos o que queres e entraste, portanto, no processo de investigação. Eu não vou complicar o processo, porque pode acontecer que no processo de investigação tu mudes a tua decisão. Estavas a pensar em ir para a República Dominicana e vais parar a Itália, ok? Pronto. Já explico porque é que isso pode acontecer, mas vou simplificar o processo, senão fica aqui horas, portanto, a falar sobre isto. E o objetivo não é esse. Mas vamos imaginar que vais, portanto, de férias e começas por selecionar 6 agências de viagens diferentes às quais vais visitar. Visitaste a primeira, tiveste uma experiência, um conjunto de estímulos que vieram até ti através da informação que aquele profissional, portanto, te deu, o espaço, a dinâmica de loja, toda a informação que foi passada, o profissionalismo, tudo isto são os estímulos que tu estás a receber e através dos teus processos, dos teus filtros, estás a dar um significado àquela experiência. E tu vais repetindo essa experiência com as várias empresas que tu estás a visitar. Naturalmente tu vais comparando, não é? Neste processo de investigação, tu estás a investigar e estás a comparar a oferta que cada um deles faz com os teus critérios, o comportamento deles, e tu estás a criar significados. Okay? No fim tu selecionas uns quantos que tu não gostaste, portanto daqueles 6, 3 o teu relacionamento foi mau, portanto, e não queres, não vais viajar com eles, ficaste ali com 3 e daqueles 3 escolhes um. Escolheste a agência de viagens A. Fizeste a tua viagem, correu tudo bem, quando voltaste recebeste um telefonema, portanto, da agência de viagens, a perguntar se tinha corrido tudo bem, fantástico, maravilha. No ano seguinte, tu vais viajar novamente, ok? E dessas 6 agências, tu há 3 que já não vais escolher. São aquelas 3 que tu tinhas deixado de lado, portanto, no ano anterior. Isto é lógico e racional. É racional. Podíamos dizer sim, aparentemente sim, porque se eu já não tinha gostado, eu não vou gostar agora. Não necessariamente. Tu não gostaste da agência, conforme ela estava, mas tu apenas visitaste uma loja e se calhar existem mais lojas daquela agência. Não gostaste da maneira como foste atendido, mas a pessoa até já pode não trabalhar lá. A pessoa que trabalhava naquela agência agora se calhar trabalha na outra onde estão. O que eu quero dizer é, não é lógico tu reduzires a investigação só porque, portanto, em jurisprudência da outra vez, tu tiveste aquelas más experiências e eliminaste aquelas experiências. Tu fazes isso, mas isso não significa que seja lógico. Mas vamos continuar no processo. Vais só visitar estas 3 por aquelas que foram boas, não é? Mas que por uma razão qualquer, tu acabaste por comprar, portanto, na mesma agência que compraste, portanto, no ano anterior. O destino agora é outro, já não vais para Punta Cana, vais para Los Roques, na Venezuela, por dizer alguma coisa, mas escolheste a mesma agência. Correu bem, foi maravilhoso, a pessoa foi super simpática. No terceiro ano, tu vais viajar outra vez, como é que vai ser o teu processo de tomada de decisão? Vais já àquela agência. Não vais visitar, portanto, já não vais fazer o processo, portanto, de shopping around, de reduzir, ou seja, vais decidir por jurisprudência. É isso que eu quero dizer. Eu utilizei este exemplo para explicar a decisão por jurisprudência, ok? E ainda que o teu comportamento possa ter sido diferente, mas seja como for, sempre que tu vais incorporando decisões que te são satisfatórias, que servem os teus propósitos, tu passas, portanto, a agir do futuro de acordo com o processo que fizeste anterior. Não está nada de errado, isto é uma forma de simplificar a nossa vida, mas
quando estamos a falar de decisões, porque eu vou-te falar um pouco mais à frente, que algumas decisões podem ser irreversíveis, são incondicionais. Quando estás a falar em decisões de âmbito organizacional, tens de ter muito cuidado, portanto, com a maneira como tu fazes a investigação e a maneira como eliminas do processo possíveis fornecedores ou eliminas do processo possíveis decisões que deverias tomar. Isto é muito importante e é para estar muito atento. Mas então vamos analisar o processo de decisão por jurisprudência. As perguntas que nós temos de fazer a nós mesmos e as perguntas que temos de fazer, inclusive, ao nosso cliente, se estivermos num processo negocial, a primeira pergunta é tentar perceber o que é que eu tenho agora, o que é que nós temos agora. Porquê que esta pergunta é importante? Porque o que eu tenho agora determina o meu envolvimento emocional, explica, portanto, os critérios que estão por trás daquilo que eu tenho agora. Quer seja, por exemplo, da compra de uma casa, quer seja numa decisão estratégica dentro de uma organização, a pergunta é o que é que eu tenho agora? Ou o que é que eu fiz agora? Porquê é que eu fiz, portanto, desta maneira? Qual é as decisões? Se é no âmbito organizacional, a pergunta será mais ou menos como esta. Que decisões é que eu tenho tomado? Okay? Quais é que têm sido as minhas decisões de âmbito organizacional? Okay? Eu preciso de fazer uma decisão estratégica para a minha empresa para o ano que vem, preciso fazer uma decisão estratégica que implica uma mudança do meu plano de marketing, por exemplo, que pode implicar, portanto, a compra de uma outra empresa, pode implicar a entrada num novo segmento de negócio, e a pergunta que eu vou fazer é como é que eu tenho tomado as minhas decisões? Okay? Como é que têm sido as minhas decisões até agora? É a primeira pergunta. Eu tenho que ir avaliar as decisões. Se eu estiver a falar da venda de uma casa, se o vendedor, e pegando o exemplo da casa, vai portar ao cliente, fala-me da sua casa atual, ok? Fala-me da casa onde você vive agora. E o cliente começa a descrever a casa tal como o gestor começa a descrever as suas decisões, ok? Quando começa a descrever, por exemplo, a minha casa é assim, por isto, por aquilo, por aquilo outro, gosto disto na casa, não gosto daquilo, ou seja, começa a descrever a sua casa, é possível perceber as ligações emocionais, os critérios, enfim, tudo aquilo que tem a ver com esta experiência de vida desta pessoa, portanto, naquela casa, ou a experiência de vida e de decisões que aquele gestor tem tomado, portanto, naquela organização. Este é o primeiro conjunto de perguntas, dá muita informação sobre os critérios, portanto, atuais, okay, dos bens e das decisões e das escolhas que as pessoas, portanto, têm feito. O segundo conjunto de perguntas é porquê que fiz esta opção. Okay? Porquê que eu fiz esta opção? Porquê que esta pergunta é muito interessante? Porque quando eu estou a fazer uma escolha, eu não tenho só uma opção, eu tenho várias opções. Okay? A terceira pergunta, quais eram as alternativas, fala das opções que eu não escolhi. Okay? Mas neste caso, a segunda pergunta é porquê que eu fiz esta opção? Porquê que eu fiz esta escolha? Quando eu estive a escolher, quando eu decidi isto, quando eu fiz essas decisões, quer seja uma, quer sejam várias, porquê que eu as fiz? Quais foram os fatores determinantes que determinaram, perdoem-me a redundância, a escolha? Porquê que eu fiz o que fiz? Porquê que eu escolhi o que escolhi? Okay? Quando eu penso sobre a maneira como eu fiz as decisões, eu identifico um conjunto de critérios, portanto, que são importantes perceber, que são critérios positivos, são drives, okay? Drives em direção a, ok? Eu vou-vos explicar mais à frente que todas as nossas decisões, o ser humano tem uma variável que influencia as nossas decisões, são as nossas drives. Portanto, algumas pessoas tomam as suas decisões para evitar a dor, outros tomamos as nossas decisões para buscar o prazer, okay? Uns são mais influenciados pelo evitar a dor, outros são mais influenciados por buscar o prazer, outros, portanto, juntam as duas coisas, evitar a dor e juntar o prazer. Só estou a trazer isto aqui para perceberes que a razão pela qual eu fiz esta opção fala-me de muitas drives, fala-me de muitos critérios que eu valorizei e que foram critérios importantes para estas escolhas que eu fiz, ou para as escolhas que o cliente fez, ou para as escolhas que o gestor fez. A terceiro tipo de perguntas é quais eram alternativas. Ou seja, quando eu escolhi esta casa, quando eu fiz esta decisão, quando eu escolhi aquele carro, quando eu escolhi o que quer que seja que eu tenha escolhido, ou uma decisão ou um padrão de decisões, eu escolhi algo em detrimento de algo. Eu tenho que avaliar as razões pelas quais estiveram na base do detrimento. Porquê que eu não escolhi isto? São os critérios negativos. Ora, eu não escolhi esta casa, ou eu não fiz estas decisões por isto, por isto, por isto, por isto. O por isto aqui, que eu gostava que pudesse ser outra coisa se eu estivesse a trabalhar especificamente com um caso, portanto, ou de gestão, ou de compra, ou de uma decisão estratégica, do que fosse, portanto, estes por isso são os critérios negativos, são os critérios que são away from, são os critérios contrários, portanto, às coisas que eu valorizo, ou que, em termos empresariais, aquilo que está por baixo, portanto, dos meus critérios, ou dos critérios de tomada de decisão da organização, que aqui não são necessariamente os meus, ok? Mas este terceiro tipo de perguntas, não é, mostram-me, okay, o que é que
Ficou para trás. E porquê que ficou para trás? Mais importante de perceber porquê que eu não fiz aquela escolha, porquê que eu não escolhi aquela casa, não é o facto de eu não ter escolhido a casa, é quais foram as razões, quais foram os critérios que fizeram com que aquela casa, aquela decisão, aquela escolha, aquele conjunto de estratégias não fosse adotada. Isto fala muito, okay, sobre todo o processo de tomada de decisão, sobre os critérios que determinam as escolhas. Porque uma coisa são as necessidades que nós precisamos. Okay? As necessidades não são necessariamente os critérios. Necessidades são coisas que eu quero, são coisas que eu preciso. Okay? Os critérios são a maneira como eu faço, como eu procedo para obter as coisas que eu quero e que eu preciso. São duas coisas completamente diferentes. Depois temos a quarta pergunta, ou o quarto conjunto de perguntas, que é o que é que eu faria diferente? E reparem bem, quando eu digo o que é que eu faria diferente, eu não estou a falar o que é que eu vou fazer diferente hoje, não é? É o que é que eu faria de diferente naquela altura. Ou seja, com base no conhecimento que eu tenho hoje, se fosse naquela altura, o que é que eu teria feito diferente? Isso mostra o quê? O objetivo é que é perceber a análise posterior que é feita às decisões que entretanto foram tomadas. E isto é importante porquê? Porque todas as nossas decisões são decisões válidas, mas são sempre tomadas tendo em conta o nível de informação e conhecimento que eu tinha na data. E na realidade nós nunca podemos afirmar que estávamos na posse de toda a informação. Nós estávamos na posse da informação que era possível ter. Então todas as nossas decisões são relativamente certas ou relativamente erradas, tendo em conta que são apenas tomadas com base no conhecimento que eu tenho na altura. Mas o conhecimento que eu tenho na altura era o conhecimento que era possível ter. Não era o conhecimento, portanto, era o conhecimento que eu tinha, perdão, não era o conhecimento que era possível ter. Ou que era possível ter apenas na altura, dadas as circunstâncias que me rodeavam. Pronto, não quero fazer trocadilhos de palavras. Mas na realidade a pergunta deve ser feita, e hoje teria tomado a decisão da mesma maneira. O que é que teria feito diferente? É para avaliar, okay, a informação que se obtém no pós-tomada de decisão. Porque nós tomamos uma decisão e depois avaliamos. Okay? E não precisamos muitas vezes fazer uma avaliação. Nós sentimos logo, meti aqui água, ou foi uma boa decisão. Porquê? Pelas implicações, pelas causas, não é? Ou melhor, pelo efeito que aquelas causas geraram. Quando eu tomei uma decisão, portanto é uma causa, aquilo que eu obtenho dela são os efeitos. Portanto, estas 4 perguntas são fundamentais. E repara bem, não são 4 perguntas, são momentos, não é? São 4 momentos que devem ser avaliados através de um conjunto de perguntas. Okay? O que é que eu tenho agora? É a situação onde eu estou tendo por base as decisões que eu tomei. Okay? Porque é que eu fiz essa opção? Que critérios positivos que estiveram na base dessas escolhas? Quais foram as alternativas? É que outras coisas eu podia ter escolhido, mas não escolhi. Porquê que eu não escolhi? E depois, se fosse hoje, o que é que eu faria diferente? Permite-me aferir, ok, o impacto, portanto, os efeitos daquelas decisões. E algumas vezes as pessoas podem dizer, pois, hoje faria diferente porque eu não avaliei esta variável. Eu não ia apareceu depois, aliás, nem era possível avaliá-la porque nunca nos aconteceu, mas eu agora tenho este dado novo que foi o resultado daquela decisão, que eu hoje, se soubesse disto, já teria feito diferente. Teria incorporado isto, aquilo ou aquilo outro. Isto é uma ferramenta muito simples para avaliar tantas decisões. Claro que quando eu trabalho com organizações ou quando estou a fazer coaching, eu tenho um conjunto de perguntas e 2 ou 3 mapas que ajudam o gestor, porque o meu objetivo e o objetivo desta formação é sempre fazer a maiêutica. A maiêutica significa dar à luz. Portanto, o objetivo não é ensinar nada, o objetivo é que as pessoas cheguem às conclusões pela análise das suas próprias experiências, pela análise da sua própria investigação. Okay? O objetivo da formação não é nunca, portanto, impor conhecimento, mas essencialmente levar as pessoas à percepção de onde estão, para onde é que querem ir, qual é o caminho que devem seguir. Ok? Bom, estou-vos a fazer agora aqui uma representação ligeiramente diferente do processo de tomada de decisão. São as mesmas 8 fases, mas em vez de aparecer, portanto, em forma de um círculo, portanto, aparece aqui em forma de fluxo, não é? Mais uma vez temos aqui em primeiro lugar, portanto, a ignorância. Sobre a ignorância em termos organizativos, eu vou-vos colocar, portanto, aqui um slide. O que é, portanto, a ignorância em termos organizativos? É o excesso de complacência. Nós não podemos dizer que a ignorância é o facto de o gestor não saber. Não é isso necessariamente a ignorância. Não saber, efetivamente, é ignorância, não há dúvida nenhuma, não é? Mas muitas vezes as pessoas sabem, mas continuam ignorantes. Portanto, eu gosto, a ignorância em termos organizacionais, eu chamo-lhe excesso de complacência. E o que é o excesso de complacência? É, por exemplo, o gestor que não decide, que não programa, que não prepara, que não se prepara, porque não existe, portanto, uma crise visível.
Ou seja, a ausência de uma crise visível, o facto de estar tudo bem, está tudo a correr bem, ok? E então provoca na gestão uma espécie de um relaxamento, de um viver à sombra da bananeira, porque simplesmente está tudo a correr bem. Portanto, se está tudo a correr bem, não há necessidade de fazer nada, está a correr bem agora, vai continuar a correr bem no futuro. Portanto, este excesso de complacência é uma forma de ignorância que faz com que, quando o problema surge, porque há aqui uma coisa que é o efeito carry-over, que eu costumo explicar muito, que é normalmente o gestor analisa os desvios face ao objetivo, mas muitos poucos gestores se dão ao trabalho de observar os comportamentos, portanto, dentro da organização, porque são os comportamentos que geram resultados. E muitas vezes o gestor só analisa os resultados, portanto, os resultados obtidos face ao esperado, sem muitas vezes, portanto, analisar os comportamentos que dão origem aos resultados. E como existe um efeito carry-over, que se explica basicamente da seguinte forma, eu posso-vos dar 2 exemplos que costumo usar. Se tu pegares num navio e o colocares, portanto, no porto, atracado no porto, quando ele vai iniciar a saída do porto, portanto, ao nível da potência, que é o eixo vertical, ele está a consumir muito combustível, faz muito barulho, muita potência, e a sua velocidade, que é o eixo horizontal, é quase nula. Portanto, ele está a sair do porto, está a iniciar a viagem, então muito consumo de energia, mas pouco resultado, pouca velocidade. Conforme ele sai do porto e vai ganhando velocidade pela inércia, chega a uma altura que a velocidade já é mais elevada e o consumo, portanto, baixa consideravelmente, até 10% eventualmente do consumo inicial. Existe um efeito carry-over, que é o quê? Que é o comandante desligar o motor e, pelo efeito de inércia, portanto, o barco continuar a deslocar-se. Okay? Nas organizações acontece isto muito. Okay? Vou-vos dar o exemplo do vendedor que está a iniciar a sua atividade de prospecção, utilizando isto como um paralelismo para o barco que está a sair do porto. O vendedor começou a trabalhar, naturalmente faz muita prospecção e sem resultados quase nenhums. A partir de determinada altura, a prospecção que foi feita no passado começa a dar resultados, portanto, no futuro. Okay? Ele começou a contactar um cliente que não fechou o negócio agora, mas 3 meses depois lá fechou. O outro segundo cliente, portanto, que ele contactou, não fechou agora, mas fechou ao final de 3 meses e meio. E por aí fora. Ou seja, o resultado passado começou, o trabalho passado começou a dar frutos, portanto, no futuro. Mas há aqui um gap de tempo, não é? Há um gap de tempo entre a produção, entre o trabalho, portanto, e o resultado desse trabalho. Também acontece o inverso, e isto é o que eu chamo de efeito carry-over, que é quando o vendedor para de trabalhar, okay, os seus resultados continuam a manter. Okay? Mas como o gestor, não é, só está a olhar para os resultados, não está a olhar para os comportamentos, okay? O que é que vai acontecer? Quando o vendedor começar a perceber que os seus resultados vão cair, ele começa a trabalhar novamente. Quando o gestor olha para a circunstância, não é, vê que a queda dos resultados não está diretamente, portanto, associado ao trabalho, porque todas as pessoas naquele momento estão a trabalhar. Okay? Contudo, porque ele esteve distraído e não esteve a olhar, portanto, para um período anterior para verificar se as pessoas estavam a gerar os comportamentos que geram os resultados. Espero não ter baralhado isto, mas eu sei que tu és uma pessoa inteligente e entendeste aquilo que eu quis dizer com o efeito carry-over, ok? Portanto, é não estar simplesmente, portanto, a olhar para os resultados, mas principalmente medir e aferir os comportamentos que dão origem aos resultados, porque são os comportamentos, são as competências que dão origem aos resultados, portanto, então, excesso de complacência, estar na ignorância, portanto, é não medir isso, ok? Portanto, é gerir a empresa estando na fase de ignorância. Aparente disponibilidade de recursos, baixo nível de ambição. Eu não posso aqui tratar de cada um destes items, portanto, em detalhe, compreendam isso, mas quando estamos a trabalhar com uma organização, a fase, portanto, da ignorância inclui uma avaliação detalhada, portanto, de cada uma destas variáveis, para dar início a um bom processo, portanto, de tomar a decisão dentro da organização. Mas se vocês estudarem e olharem com detalhe, portanto, para cada uma destas linhas, para cada uma destas sentenças que estão aqui escritas, vocês mesmos são capazes, portanto, de já fazer muita coisa na vossa organização, tendo por base, portanto, este slide. Vamos voltar um bocadinho para trás. Depois temos então a sair da fase da ignorância, temos, portanto, o conhecimento. Naturalmente que este conhecimento, já expliquei, dá alavanca, portanto, a decisão tem associado, portanto, um conjunto de critérios, não é? Esses critérios determinam a investigação, na investigação nós comparamos, ok? E eu quero falar agora, escolhi trazer-vos aqui um tema que eu considero importante. Há uma das coisas muito interessantes, e quando vocês olhem para critérios, vendem-se tanto.
standards, ok? Isto é muito importante, porque às vezes nós dizemos assim, pá, mas quais são os critérios que nós temos na organização? A palavra pode nos confundir, ok? Uma das formas de, se não consegues responder quais são os critérios que existem, portanto, na organização, vai à procura dos standards, porque todas as organizações têm standards, todas as organizações têm metodologias, procura os standards, portanto, da organização e encontrarás aí, portanto, muitos dos critérios de eficiência e de eficácia, ou de satisfação económica, ou até critérios de satisfação pessoal, que estão sempre lá presentes, ok? Se a palavra critérios parecer um bocado estranha para ti, vai atrás dos standards, porque nos standards, portanto, estão incluídos os critérios. Standards não são critérios, mas através da análise dos standards tu consegues identificar os critérios. Depois tens na parte da comparação, por exemplo, quando fazes a comparação deve ser, para além de termos um conjunto de métricas, portanto, que permitem, eu no final vou-vos falar um pouco de 2 ou 3 matrizes que podes utilizar para fazer as comparações, mas mesmo as matrizes devem estar por baixo, portanto, destas características, portanto, que influenciam a escolha. E são 5 e são muito importantes. A vantagem competitiva relativa. Sempre que estás a fazer uma escolha, quer seja numa decisão, tens de tomar uma decisão estratégica, quer seja na compra de um produto, quer seja na compra de um pacote de ações, o que quer que seja, tu tens que perceber, em primeiro lugar, a vantagem competitiva relativa, que é a capacidade que essa solução, produto, serviço, empresa, o que quer que seja, tem para dar uma resposta, tem que para cumprir, portanto, qual é a vantagem competitiva, de que forma é que esta, portanto, a solução é melhor, portanto, do que as outras soluções, ok? É a vantagem competitiva relativa. Compatibilidade, capacidade que esta solução tem para cumprir com as expectativas, complexidade, a capacidade com que a solução tem para ser utilizada com simplicidade. Cada vez mais é importante que as nossas decisões nas organizações tenham este critério de simplicidade, ok? Nós muitas vezes achamos que as decisões mais complexas e o caminho mais complexo às vezes, portanto, é melhor, não é verdade? Portanto, seguir sempre a simplicidade. Divisibilidade, capacidade que a solução tem para se replicar em outras utilizações, e a comunicabilidade, capacidade que a solução tem para medir resultados. Portanto, esta é na altura em que tu tens que fazer, e à tua frente deves ter novamente o slide, portanto, onde está o processo de tomada de decisão. Portanto, este slide que eu também acabei de mostrar antes, tem a ver, portanto, na fase da comparação e antes da escolha, ok? Quando tu comparas tudo aquilo que estás a obter no mercado, ou tudo aquilo que estás a comparar as tuas possíveis escolhas, com base nos critérios, portanto, da organização e com base naquilo, portanto, que o mercado te oferece. E então aí sim, tu estás preparado para poder fazer, portanto, uma escolha com menos risco. Outro aspecto, portanto, importante do processo de tomada de decisão é perceber a necessidade real. E aqui muita coisa pode ser dita, mas eu vou simplificar, portanto, o gráfico com 2 ou 3 coisas. Quando pensares na necessidade real, quando pensares nesse desvio, portanto, naquilo que tu precisas, na decisão que tu precisas tomar, no produto, portanto, que precisas de comprar, no lançamento que precisas de fazer, enfim, no que quer que seja, tu pensas sempre destas 2 formas. Aquilo que tu vais fazer é desejado e necessário, okay? Aquilo que tu vais fazer não é desejado, mas é necessário. E depois tens 2 tipos de decisões das quais tu deves fugir. São as coisas que não são desejadas e que não são necessárias, e as coisas que são desejadas, mas que não são necessárias. Portanto, ou seja, o que é que deves fazer? Sempre aquilo que é necessário, nunca aquilo que não é necessário, independentemente de ser desejado. Ok? Portanto, o trocadilho parece complicado, mas não é. Na realidade, as decisões mais difíceis de tomar são aquelas que não são desejadas, mas que são necessárias. Uma das decisões que se enquadra, por exemplo, neste tipo de decisões, são as decisões de despedir, por exemplo, pessoas, fazer um layoff, peço desculpa, ter que despedir alguém, ter que vender uma parte da organização. São decisões que são necessárias muitas vezes fazer, mas que não são, portanto, desejadas. Estas consomem efetivamente, portanto, muito tempo, portanto, da nossa vida. O slide aqui, eu gosto muito deste slide, eu estou a mudar agora um bocadinho o caminho, porque conforme eu disse eu não posso colocar, portanto, tudo sobre os processos de tomada de decisão, mas uma das coisas que eu gosto muito e que eu acho que é importante para nós e para todo o gestor é tomar as suas decisões com base no propósito, ok? Se for no âmbito das decisões tomadas, portanto, com base em critérios de satisfação pessoal, decisões, portanto, de âmbito pessoal, que têm a ver com a pessoa, é muito importante, portanto, nós termos um propósito
propósito de vida, ok? É muito importante termos um propósito de vida, é muito importante termos um conjunto de coisas que nós valorizamos, não é? E que estão na nossa mente continuamente, termos um grande objetivo para a nossa vida, significa que, para a nossa vida, portanto, e aqui eu não digo muito bem, portanto, das pessoas. Eu acho que, regra geral, as pessoas vivem ao sabor da onda, okay? Vão vivendo, graças a Deus que nós vivemos no período, portanto, da graça. O que é que eu quero dizer? Que o sol nasce para os bons e para os maus, e então nós beneficiamos, portanto, de muita coisa boa, mesmo tomando más decisões, mesmo vivendo num mundo sem qualquer propósito. Okay? O que é que eu quero dizer com isto? Faz este teste, procura 4 ou 5 pessoas aleatoriamente e pergunta qual é o teu propósito na vida, e as pessoas dificilmente, portanto, saberão responder, portanto, a qual é o seu propósito. O meu propósito na vida é ajudar as pessoas, as empresas e os departamentos a irem da posição onde estão para irem para a posição onde elas querem estar. Eu faço isto através da formação, do coaching, da consultoria. Portanto, este é o meu propósito profissional, portanto, o meu propósito pessoal também. Por isso eu faço o que faço, encontrei o meu propósito, portanto, há muitos anos. Então, todas as minhas decisões são tomadas por base neste propósito. Ou seja, eu sei o que é que eu estou aqui a fazer, eu sei para que existo, não é? Portanto, encontrei o meu propósito. Então é fácil, todas as minhas decisões, de alguma forma, a maior parte delas, as decisões importantes, não é? Têm por baixo este propósito. E quando eu faço isso, eu crio valor para a minha vida. Significa que eu não desperdiço, portanto, o meu tempo em coisas que não fazem sentido, portanto, não desperdiço o meu tempo, não gasto o meu tempo. Eu no outro dia ouvia, já agora vou partilhar isto convosco, ouvia Warren Buffett, numa pequena partilha que ele estava a fazer com jovens estudantes, não é? E ele dizia, utilizava aqui uma metáfora muito engraçada, ele dizia assim, imagina que podes escolher um carro. Podes escolher o carro que tu quiseres, da cor que tu quiseres, do modelo que tu quiseres, não tens qualquer limitação, podes escolher o carro que tu quiseres. Só tem uma condição, é o carro que tu escolheste, perdão, é o carro que tu vais usar toda a tua vida. Ok, é giro alguém dizer, posso escolher um carro qualquer, isso é bom, começo logo a imaginar o Ferrari, o Bentley, isto, aquilo e aquilo outro, ou o Jeep, não importa. Mas depois quando me dizem, mas é o único carro que tu vais utilizar em toda a tua vida, eu sou obrigado a parar e pensar assim um bocadinho, espera aí, eu hoje estou assim, mas amanhã não sei como é que eu vou estar, portanto eu tenho que ponderar muito bem, portanto, esta decisão. Reparem bem, a decisão de escolher o carro continua lá, eu posso escolher aquilo que quiser. Mas quando foi introduzida uma variável nova que diz é o único carro que vais utilizar em toda a tua vida, espera aí, eu já tenho que pensar muito bem como é que eu vou tomar esta decisão e o que é que eu vou escolher. Ora, isto é muito interessante, porque ele depois diz o seguinte, isto é o mesmo que se aplica à nossa vida. Nós, o nosso corpo, as nossas habilidades, este tempo de vida é o único que nós vamos ter. Ok? Portanto, ou seja, então nós temos que decidir muito bem o que é que nós vamos fazer com o tempo que nós temos, okay? Com o corpo que nós temos, com a saúde que nós temos, com os dons que nós temos, com o talento que nós temos, não temos outra. Portanto, é só esta que nós temos aqui para viver nesta terra, é o que nós temos, é este tempo. E ainda por cima, não sabemos quando é que ela acaba. Não sabemos se morremos hoje, se morremos amanhã. Portanto, ou seja, temos que tratar muito bem, temos que cuidar muito bem de nós, temos que cuidar muito bem dos nossos talentos, temos que cuidar muito bem dos nossos dons, porque são os que nós temos, ok? E então todas as nossas decisões, quando nós temos consciência disso, e é por isso que eu aqui digo que entra o propósito, não é? Quando eu tenho um propósito de vida, todas as minhas decisões importantes são de acordo com o meu propósito de vida. Quando eu faço isso, eu estou a fazer o quê? Eu estou a gerar valor, portanto, para a minha vida, ok? Tu perguntas, então, mas porquê o slide, porquê que há um atleta e porquê que há um indivíduo portanto, na cama? É para explicar que algumas pessoas só vão ao médico quando estão doentes e há outras pessoas que procuram ter saúde positiva, portanto não estão preocupadas com a questão de estar doentes, mas querem ter efetivamente, portanto, uma boa saúde. Então as pessoas que querem ter uma boa saúde, têm um propósito que é ter uma boa saúde, então essas pessoas exercitam, trabalham o seu corpo, trabalham a sua alimentação, preocupam-se com o seu bem-estar e tal. Há outras pessoas que não se preocupam com isso, não é? E só se preocupam quando estão mal. Quando alguma coisa corre mal, quando alguma coisa não está bem, então é que eles se lembram. Ou seja, estamos a falar, quando há desvios entre a posição onde nós estamos e a posição em que nós gostaríamos de estar, então é quando nós nos preocupamos com o propósito de vida. Aquelas pessoas que já têm um propósito de vida bem definido, ok? Raramente estão em situações em que estão mal. E quando estão mal, conseguem sair delas com alguma simplicidade. Porquê? Porque têm um propósito, ou seja, têm o seu norte, portanto, está bem definido. Ok?
Ora, analisar a tomada de decisões, características das decisões. Porquê é importante fazer isto? Por uma razão muito simples. As decisões podem ser caracterizadas por serem experimentais, condicionais ou incondicionais, reversíveis ou irreversíveis. Okay? Tal como no exemplo do carro, não é? Se eu tenho que tomar uma decisão, mas essa decisão depois é irreversível, ou seja, eu vou escolher um carro, mas é para a minha vida e não posso conduzir outro, nem andar noutro que não seja naquele, okay? Então eu tenho muito mais cuidado a tomar a minha decisão. Portanto, é muito importante que todas as minhas escolhas, todas as minhas decisões sejam passadas por este crivo. Okay? Algumas decisões são experimentais, eu não vou entrar em grande detalhe aqui, até porque vocês têm o texto, podem parar e podem ler, mas algumas decisões, portanto, são experimentais, não é? Podem ser por tentativa e erro ou por etapas. Algumas decisões são condicionais ou incondicionais, depende do tipo de alianças que nós, portanto, fazemos. Algumas decisões são reversíveis ou irreversíveis. Portanto, nós devemos sempre passar as nossas decisões pelo crivo, portanto, destas variáveis, ok? Já estou a avançar em direção, portanto, ao fim, não do processo de tomada de decisão, mas ao fim daquilo que eu escolhi, portanto, partilhar aqui convosco hoje. Vou introduzir agora um tema, vou fechar com este tema. Este tema não fecha, portanto, o processo de tomada de decisão, mas fecha aquilo que eu quero partilhar convosco. Algumas características dos processos de tomada de decisão de âmbito organizacional. Isto é muito importante, não é? Eu estou-vos a dar as coisas mais importantes, coisas que eu acho que não é verdade. Ia dizer coisas que eu acho que são palha, não é verdade. Há muita coisa ali, há muita... Mas pronto, estou-vos a dar coisas que vocês por vocês mesmos podem trabalhar e podem desenvolver. Por exemplo, o slide que está à vossa frente diz: toda a decisão é situacional. E quando eu digo situacional, significa que existe a situação da própria característica do ambiente onde a decisão é tomada e depois situacional relativamente às pessoas que tomam a decisão. Isto é muito giro, okay? Isto é uma espécie de exercício que vocês podem fazer. Então vamos analisar em primeiro lugar as situações. Como é que se analisam as situações? As situações analisam-se em função da sua complexidade, dos prazos e dos tempos que são necessários para tomar a decisão e das consequências e dos riscos das decisões tomadas, ok? Por exemplo, investir em bolsa, não é? É algo complexo, ok? É preciso ter muita atenção aos prazos, porque os momentos de compra e venda nós temos de estar sempre atentos a eles, e as consequências e os riscos, não é, dessas decisões, portanto, são muito elevadas, ok? Pronto, isto é uma análise de situação. A compra de uma casa, por exemplo, para eu viver, não é? A complexidade não é muito elevada, os prazos e tempos também não são muito elevados, as consequências e os riscos também não são muito elevados, existem, mas eu posso, ou seja, tenho todo o tempo do mundo, entre aspas, para tomar a decisão, ok, tomei uma decisão errada, mas posso pôr a casa novamente à venda, portanto, ou seja, não é, portanto, uma decisão de ai meu Deus, não é? Decidir uma estratégia para o lançamento, por exemplo, de um produto novo de uma empresa é relativamente complexo, não é? Os prazos podem ser médios, mas as consequências e os riscos de um mau lançamento e de uma má decisão podem levar uma empresa à falência. Portanto, eu estou-vos a dar aqui alguns exemplos, não é? De como é que nós podemos entender o que é a situacionalidade, portanto, de uma decisão, ok? Depois temos, por exemplo, as pessoas, não é? As pessoas são a variável que intervém, que torna possível as decisões, não é? Então as pessoas que tomam decisões devem ser avaliadas ao nível do seu nível de competência, do seu nível de maturidade e do nível de motivação. Motivação aqui não é estar alegre e bem disposto, é a razão para, portanto, agir, é ter um motivo para tomar a decisão. A maturidade, portanto, não fala de idade de vida, fala de experiência. A maturidade nos processos de tomada de decisão é o número de vezes, portanto, que essa pessoa foi chamada a tomar decisões, portanto a pessoa é muito mais matura quanto mais decisões tomou, quer decisões muito complexas, quer decisões pouco complexas. A maturidade, portanto, mede-se por aí. Portanto, e as competências, fala das competências técnicas e das competências comportamentais, portanto, para tomar essa decisão, da pessoa ser habilitada na matéria, na área, portanto, para tomar decisões. Uma pessoa pode ser muito habilitada, por exemplo, para tomar decisões de âmbito estratégico, mas pode nunca ter comprado em bolsa. Portanto, é competente para gerir uma empresa, mas pode ser muito incompetente para transacionar ações. Portanto, só para vos dar aqui um exemplo. Então, todas as decisões, importantes pelo menos, não é? E principalmente as organizacionais, devem ser tomadas com base, portanto, nesta matriz simples que nos ajuda a tomar as decisões. Vou-vos dar um exemplo. Mudei o gráfico, então vocês têm, por exemplo, quando viam, portanto, em vermelho, o que é que nós temos? Que uma decisão que é complexa, okay?
cujos prazos e os tempos são limitados e que as competências são elevadas e que as consequências e os riscos são elevadas, só pode ser tomada por uma pessoa de competências elevadas, maturidade elevada e motivação, portanto, elevada. A verde, no ecrã, vocês vamos ver agora se a situação muda. Temos uma situação que é de competência, portanto, de complexidade elevada. Os prazos e os tempos já não são, enfim, são alargados, mas as consequências e os riscos são elevados. Okay? A pessoa em baixo, por incrível que pareça, não muda nada ao nível das suas competências. Ou seja, se a situação é complexa, mesmo que os prazos sejam alargados, como as consequências e os riscos são elevados, só uma pessoa com elevada maturidade é que pode também tomar esta decisão. O facto dos prazos serem alargados não muda nada, portanto, nas competências da pessoa. Mas vou lançar aqui, portanto, um desafio. Uma decisão, portanto, que seja de complexidade média, cujos prazos sejam médios e as competências e os riscos sejam médios, ok? Deve ser tomada por uma pessoa com competências médias, ou pode ser tomada por uma pessoa cujas competências, portanto, sejam médias, o grau de maturidade sejam médio, mas a motivação, portanto, deve ser elevada. Agora um desafio. E está aqui, portanto, o sinal de pergunta. Uma pessoa, não é, cujas competências sejam elevadas, suas competências sejam elevadas, o seu nível de maturidade, portanto, é baixo e a sua motivação é média, okay? É um tipo de pessoa, por exemplo, um recém-contratado dentro de uma organização cujas competências são muito boas, foi formada numa boa, portanto, universidade, teve uma nota, portanto, fantástica, a sua formação de base é adequada à função, já teve uma experiência de trabalho numa boa organização, ok? Portanto, as competências são elevadas. Contudo, analisamos pela descrição que eu fiz que o seu nível de maturidade, portanto, é relativamente baixo. Portanto, esta pessoa não tem experiência a tomar decisão. A sua motivação aparece aqui como mediana, porquê? Porque tem a ver com a noção de risco. Não é que a pessoa não esteja motivada para tomar decisões. Não, a pessoa tem noção, ok? É que não é muito experiente no processo de tomada de decisão, portanto, existe um risco em todas as decisões, portanto, que ela vai tomar. Que tipo de decisões é que esta pessoa pode tomar? Ok? Eu podia dizer para a gente esperar um pouco, não é? Mas o tempo aqui urge e eu vou, portanto, apresentar. Esta pessoa nunca pode tomar uma decisão de complexidade elevada. Ok? Portanto, ou seja, ainda que as suas competências sejam elevadas, não é? E ainda que os prazos e os tempos, portanto, sejam baixos, okay? Esta pessoa nunca deve tomar, portanto, pessoas com baixa maturidade nunca devem tomar decisões, portanto, de complexidade elevada, ok? À medida, portanto, ou seja, a complexidade deve ser baixa. À medida, sim, que a maturidade da pessoa, portanto, vai aumentando, à medida que a pessoa vai tomando decisões mais complexas e conforme a pessoa vai tendo experiência de tomar mais decisões, então sim ela pode tomar, portanto, decisões com complexidade, portanto, mais elevada. Ok? Vou terminar colocando-vos aqui um slide. Se vocês têm, se por acaso são mentores ou coachings, fazem, portanto, desenvolvimento de pessoas dentro da vossa organização e que possam trabalhar, portanto, o desenvolvimento de competências, tem aqui uma matriz portanto, da liderança situacional que pode ser perfeitamente utilizada para desenvolver competências, portanto, do processo de tomada de decisão. Esta matriz é, regra geral, utilizada para o desenvolvimento de competências na área de liderança, mas enquadra-se perfeitamente, portanto, aqui nesta matéria, podem efetivamente utilizar. Eu não vou falar muito sobre ela, mas basta que vocês parem o filme, portanto, e façam um print screen, portanto, do ecrã e já têm, portanto, a matéria para poder estudar, portanto, e decidir por vocês. Um último slide. Eu normalmente nas organizações utilizo várias matrizes para ajudar a tomar, portanto, as decisões. Gosto muito de trabalhar com matrizes de dupla entrada. São muito boas e muito criteriosas porque eliminam de forma muito rápida, portanto, o efeito das nossas emoções e das nossas opiniões pessoais no processo de tomada de decisão. Esta é uma matriz muito simples, ok? Que vocês podem utilizar para qualquer tipo de decisão, as decisões mais simples. Para as outras eu recomendo a utilização, portanto, de matrizes de dupla entrada, mas esta é uma matriz de escolha forçada. À esquerda, portanto, onde vocês têm a opção A, B, C, D, por aí fora, vocês escolhem as várias opções e depois comparam A com B, ok? Se eu comparar A com B, qual é que eu escolheria? Se eu escolho o A, faço uma roda à volta do A. Depois vou comparar A com C, depois comparo A com D, depois comparo A com E, A com F, A com H, ou seja, escolho uma opção com as outras.
Não escolho, olhando para todas, isto é um dos erros, olhando para todas as opções, ver qual é que eu escolho. Não, escolho, comparo A com B, depois comparo a escolha A com a escolha C, com a possível escolha A com a possível escolha C, ok? E vejo qual é aquela que efetivamente faria mais sentido. E nesta matriz, portanto, eu vou colocando o número, portanto, por linha, não é, de vezes que eu selecionei, portanto, aquela letra, ok? A letra mais escolhida, regra geral, aponta para, portanto, a decisão mais correta. Esta é a matriz mais simples, portanto, de trabalhar, mas vocês podem utilizar e podem pesquisar outro tipo de matrizes, ou então chamem-me e eu ajudo-vos, portanto, a tomar as decisões nas organizações, a fazer processos de mudança, a treinar os vossos gestores, formadores, técnicos de marketing, gestores de produto, diretores de marketing, o que quer que seja, a tomarem melhores decisões, os vossos vendedores, a saberem qualificar melhor os vossos clientes, enfim, o que for necessário dentro das vossas organizações. Obrigado por teres assistido, faz um like, portanto, no canal. Se estás a receber, se tiveste acesso a esta pequena formação através das redes sociais, então partilha, ok? E se achares que é importante, portanto, para alguém, sente-te livre para partilhar. A minha organização é Elevation Portugal, do qual eu sou CEO, meu nome é Nelson Viegas. Deus te abençoe.